Vamos lá, meu irmão. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber a opinião do senhor. Com relação a objetos voadores não identificados, OVNIs, eu queria saber se a Bíblia fala alguma coisa a respeito e qual a opinião do senhor a respeito de UFOs e objetos voadores não identificados e com relação à Bíblia. Obrigado, pastor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Olha, primeiro a gente tem que entender que existe uma diferença, né, de UFO, né, e para OVNI, tá certo? Porque OVNI é um objeto, como você disse aí, voador não identificado. Mas quando você fala de ufologia, aí nós estamos falando de outro assunto, né? Geralmente, a ufologia vai falar sobre extraterrestres, enquanto que o objeto de voador não identificado, nem sempre, tá certo? Então, por exemplo, eu sei que esse fenômeno é constante, especialmente para pilotos de avião. Estou tentando achar no fundo da minha cabeça aqui um documentário, eu acho que chama-se Full Fighters, né? E não sei se tem em português. Enfim, tem aí documentários, esses nomes em inglês aí que eu tô falando, que vão tratar, a quantidade é grande, é inegável, não dá para negar que existem objetos voadores não identificados. E alguns deles frequentemente são asteroides, são corpos celestes que se desprenderam de cometas e que viajam. Essa semana mesmo passou um do lado da Terra. Essa semana ou a semana passada, mas é só dar um Google aí que você vai achar, que passou um do lado da Terra, do lado que eu falo assim, uma distância maior do que a da Lua, né? Mais próximo da Terra, e que se fosse colidir com a Terra ia dar um prejuízo muito grande, mortes e tudo mais. Então, esses fenômenos, eles são geralmente frequentes. Agora, daí a gente começar a falar sobre vida inteligente, sobre vida, né, em outros planetas, aí é um salto muito, muito grande. É um salto muito grande. É difícil. Então, por exemplo, o homem, ele consegue mapear a Lua, porque já esteve na Lua algumas vezes. Tem gente que acha que o homem só foi na Lua uma vez, mas ele foi, eu nem lembro, umas 3, 4 vezes, né, que foi a Lua. E Marte, que nós não fomos, o ser humano não foi a Marte, mas tem lá sondas que chegaram, tem lá material humano, de inteligência humana que chega lá em Marte. Então, né, é o que a gente tem para viver. E esses lugares que nós fomos visitar, eles são inóspitos, né? Impróprios, não tem vida e tal. E quando fala vida, eu não sei porque a ciência gosta de dizer o seguinte, ó, lá teve água, hein? Em tal lugar, lá em Marte, teve água. Isso aqui é um rio seco, isso aqui é um lago, eu não sei o que. Então, se teve água, então tem vida. Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. As moléculas para a formação da água, que são relativamente simples, né? Hidrogênio e oxigênio, não significa que se tem água, tem vida. E não significa que se tem vida com inteligência, tem vida consciente, tá certo? Então, eu acho que é bem difícil a gente, no ponto de vista que a gente vive, né, do ponto que a gente está na história, começar a falar, não, tem sim outros, porque o mundo é muito grande, o planeta é muito grande, o cosmos é muito grande, o universo é muito grande. Então a grandeza espacial vai apontar para a ideia de que nós não estamos sós, porque a gente parte do ponto de vista da necessidade. Então, para que um universo tão grande? Só que a gente esquece que lá no Salmos 19, o Senhor diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, a obra das suas mãos. Quer dizer, se você quiser ter uma ideia de Deus, sai aí fora e olha para cima. Os céus manifestam a obra de Deus. Quanto mais você descobre sobre Deus, sobre a criação, mais você entende a grandeza de Deus, na minha opinião.
Pastor, mas o senhor não acha que um espaço desse tamanho, uns vão dizer que está em expansão, outros não. O senhor não acha que um espaço desse tamanho não é porque tem outras vidas, não sei o que lá? Então, a grandeza espacial, na minha opinião, denota a grandeza do Criador. Por exemplo, é que a gente sempre pensa com a nossa cabeça que é custo-benefício. Por que tudo isso se não é habitado? Por que gastar tudo isso? Por que fazer tudo isso? É porque no Salmo 19 ele está dizendo: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E quanto mais você descobre que é grande, que é profundo, que é perfeito, que é complexo, maior fica Deus para nós, né? Deus é do mesmo tamanho, Deus não tem tamanho, Deus é Deus. Só que a gente consegue entender Deus a partir do que ele cria, a partir do que ele faz. Por exemplo, veja como que para Deus custo-benefício não funciona do jeito que funciona para nós. Imagina que você ganhe R$3.000 por mês e você junta, economiza, e aí você fala assim: o meu sonho é comprar uma Ferrari. Tá, mas a Ferrari custa R$3 milhões. Até você juntar, você tem que juntar 1.000 meses de 3 mil. Quantos anos dá 1.000 meses? Né? Você não vai viver isso aí. Você tá entendendo? Então, quer dizer, pode viver, mas você não vai juntar esse dinheiro todo. Mas se um cara tem tanto dinheiro, tipo assim, ele é trilionário. Para esse cara, comprar um Fusca ou uma Ferrari não faz diferença. Para você que ganha os 3 mil, faz toda a diferença. Então você ajunta o dinheiro e fala assim: que eu tenho dinheiro para comprar o quê? Um Fusca ou uma Ferrari? Não, só vou comprar o Fusca. Aí você vai lá e compra um Fusca. Porque você não consegue comprar uma Ferrari nunca. Mas imagina uma pessoa que tem todo o dinheiro do mundo. Ele tem todo o dinheiro do mundo. É dele. Qual a diferença de comprar um Fusca ou uma Ferrari para uma pessoa dessa daí? Que ele vai ficar mais pobre se ele comprar um Fusca ou uma Ferrari? Não. Então, a relação custo-benefício não faz sentido para quem pode tudo. Estão me fazendo entender? O mundo é muito grande, o universo é muito grande. Então, se é muito grande e não é habitado, por que Deus fez isso? Então, a relação custo-benefício perde o sentido para quem pode criar tudo numa palavra. Não é nada para Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, fala: pela fé nós entendemos que os mundos, no plural, pela palavra de Deus foram criados. Então, não tem essa referência de custo-benefício. Ele é todo poderoso, ele não apenas tem poder, ele é todo poderoso. E para Deus, quando ele fala haja, e acabou. Então essa relação custo-benefício, o tamanho espacial aponta para a grandeza do Criador. E essa relação custo-benefício é nula quando você pode tudo. Você pode todas as coisas. Então fazer um planeta tipo Marte, maior que a Terra, ou Júpiter, não sei quantas vezes maior que a Terra, ou 10 vezes mais, não tem. A relação custo-benefício é zero aí. Então, tudo isso aponta para a grandeza do Criador. Vamos para frente.